What are you, a bunch of sissies? This is gonna be fun! Bom, hoje eu vou estar falando dessa versão deluxe da boneca da April O'Neil. Depois de mais de 30 anos, a gente tem uma boneca da April que ela lembra bastante o desenho, né? Aqui eu vou estar primeiro falando da caixa. Essa caixa ela é bem legal porque ela simula as VHS antigas, né? Esse episódio é fictício, né? Não existe, mas é justamente para simular uma VHS antiga, né? Os VHS tinham episódios específicos, né? E só tinha algumas VHS, né? Eu tenho essa aqui, tenho mais uma outra. Essa aqui é a versão americana, né? A versão americana ela vem essa caixinha de papelão. Aqui temos a foto total da boneca. E aqui temos os itens que eu vou tirar aqui pra gente falar um pouco sobre eles, né? Bom, aqui temos diversos itens que vêm junto com a boneca, referentes a episódios diversos assim, das temporadas, né? Primeira temporada, segunda temporada, terceira temporada e assim vai, né? Eu dei uma pesquisada por cima, descobri que essa senhora aqui é a tia da April, ela é detetive, ela ajuda as Tartarugas Ninja em alguns episódios. Temos aqui um gravador ligado direto com o microfone aqui, ó, interligado com o cabinho, muito legal isso aqui. As mãozinhas, né? Diversas mãos. 3 tipos de cabeça, né? Inspiradas em determinadas partes do desenho. Depois mais tarde eu vou falar disso. Vem uma câmera, que ela já está com a câmera, e um microfone. Bom, esse livrinho é um livro da famosa fábula A Lebre e a Tartaruga. Aparece lá no final do episódio 4 da primeira temporada, chamado Hot Rodding Teenagers from Dimension X. E é um livro que as tartarugas gostam de escutar antes de dormir, né? Então, muito legal. E esse comunicador também é muito legal, deixa eu mostrar. Gente, ele abre, cara. Olha que sensacional. Uma peça tão pequenininha. Ele é um comunicador diferente daqueles dos tartarugas, né? Porque esse aqui parece mais que a pessoa vai fazer vai passar maquiagem, né? Mas muito legal. Queria mostrar melhor, mas infelizmente com essa câmera vai ser assim mesmo. Então, ele fecha aqui, muito bonitinho. Detalhes, né? Isso é carinho. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o artista principal por trás dessa nova boneca da April O'Neil. Tomasz Rodzisowski é um artista polonês que trabalha com modelagem 3D, escultura e pintura. No Instagram dele a gente vê um monte de boneco lá, cara. E esses bonecos nunca saíram oficialmente para venda. Então, tem coisa do desenho animado do Batman, aquele que passava no SBT. Tem X-Men, tem Tartarugas Ninja, tem muita coisa legal. Então, devido à qualidade e à fidelidade que ele mostrava nesses bonecos, a NECA acabou convidando ele para participar oficialmente de alguns bonecos da franquia das Tartarugas. Então agora eu vou ler uma postagem que ele colocou no Instagram dele, onde ele conta um pouco sobre o desenvolvimento dessa boneca tão especial, né? Abre aspas.
April O'Neil foi uma das personagens que eu sempre quis fazer, e agradeço a NECA por me convidar. Preciso dizer que ela não é uma personagem fácil de capturar, já que ela sempre tinha diferenças entre um episódio e outro, e todo mundo lembra dela de um jeito diferente. Busquei diversas referências antes de ficar satisfeito, mas sempre agradecerei primeiramente a Milo Feverwood pela direção de arte e oportunidade. Aqui o Tom cita o Instagram do artista chamado Trevor Zeman, que junto com o Tom desenvolveu essa boneca da April. Logo, eu trabalhei em 3 cabeças diferentes. A cabeça com o rosto sorrindo foi inspirada na primeira temporada, onde seu cabelo parece bem cheio e tem uma longa franja. A cabeça com a boca fechada foi baseada em diversas capturas que fiz das últimas temporadas. E a cabeça vendada foi inspirada no episódio Case of Hot Kimono. A coisa mais importante para mim foi ter certeza que ela seria bem parecida com a April do desenho clássico de 87 e que ficasse bonitinha. Também pude trabalhar na pintura e a fábrica reproduziu muito bem como planejei. Então eu espero que todos os fãs de Tartarugas Ninja sejam felizes com essa boneca. A April do cartoon clássico sempre será minha preferida, e Rainey Jacobs, dublador oficial, será sempre a sua voz original. Cowabunga, fecha aspas. E uma coisa muito legal que aconteceu foi que a própria Rainey Jacobs ela enviou uma unidade autografada para o Tom, tamanho reconhecimento. All right. Can you guys see that? To Tom. Turtle Power. You are the best. Renee Jacobs, April O'Neil. Thank you, Tom. I love her. She's absolutely beautiful. This is a really cool collectible. Porque é uma boneca muito bem feita, muito fiel ao desenho, né? Então a própria dubladora, a original, gostou da boneca e quis presenteá-la. Né? Bom, agora eu vou falar rapidamente minhas impressões sobre essa nova boneca da April O'Neil. Sobre articulação, altura, as implicações com o pescoço dela, enfim, né? Vou comparar a altura dela com outros bonecos. Então aqui a gente vê que ela tem articulações até no pulso, né? O detalhe do relógio. E as articulações, como é uma boneca nova, né? Então elas são bem rígidas, né? Mas ao mesmo tempo tenho receio de mexer assim em certas partes. Ficar mexendo muito, né? Que me dá a impressão que é frágil, né? Ela mexe a cintura. E também um padrão de articulação no tornozelo e no joelho, né? Tem essa bolsinha aqui atrás que ela não sai, ela faz parte do plástico do boneco. Temos aqui a cabeça dela, né? Normal. Se você quiser tirar a cabeça, tem que puxar ela para trás assim, aí sai. E sobre o pescoço dela, né? Dependendo da posição, ela parece pescoçuda, né? E eu cheguei a ver vídeos na internet de gente tentando corrigir, ou corrigindo, né? Sei lá. Corrigindo esse pescoço dela. Aumentando a profundidade do orifício que tem lá dentro, né? Da cabeça. Onde encaixa o plastiquinho na cabeça. Para a cabeça descer um pouco mais, né? Mas eu acho que a boneca tá. A boneca foi projetada assim. Então eu. Por enquanto eu não pretendo mexer em nada, né? Pra mim ela tá bem. Agora eu vou comparar a altura. Você vê que a altura da tartaruga para ela até que tá uma altura boa. Mas eu, antes de comprar a boneca, eu pensei que ela fosse um pouco maior. Pensei que ela fosse um pouquinho maior em relação às tartarugas, né? Em relação a outros bonecos, né, de outras marcas, até que ela conversa bem, né? Então, uma altura meio padronizada, vamos dizer assim. E se você quiser fazer alguma cena, algum crossover, você consegue.
Vem bastante acessórios para você interagir, criar cenas e tal. Usar criatividade. Então eu recomendo fortemente. Essa boneca é muito bem feitinha, né? O rosto dela é muito legal também, lembra bastante o desenho. Então gostei muito dessa boneca. Ela para ficar em pé também não é muito fácil, mas por se tratar de uma primeira boneca fiel ao desenho, eu acho que ela tá muito bem feita, né? Eles conseguiram chegar num ponto assim muito bom. Vamos ver uma próxima April como que será, como será, se vai permanecer com esse rosto, né? Mas no total a boneca está muito legal, então eu recomendo fortemente. Bom, agora a gente vai ficar com algumas fotos de bonecas antigas da April New. Não só antigas, né? Oficiais, mas algumas bonecas novas também, licenciadas. E deixa ao cargo de vocês avaliarem, opinarem sobre essas bonecas que levam o nome da April, levam o macacão amarelo, mas não são a April New, nem de perto nem de longe, né? Então fiquemos com essas maravilhosas bonecas. Bom, para começar a gente tem essa boneca oficial de época e feita pela Playmates. Vemos na ilustração da embalagem, é uma ilustração bem legal. Mas além de entrevistar e filmar, a April também sabe atirar. É uma novidade ali que não tinha no desenho. Dificilmente ia ter ela atirando alguma coisa, ainda mais bala. Mas a boneca em si ela não parece a April, né? Mas ela não é a pior das piores, existe muita coisa pior. Aqui temos 3 versões da boneca da April. Ela já com um outro macacão na esquerda, e na extrema direita ela já fazia outras coisas, já tinha outras habilidades, né? Ali já foi se transformando, apesar que no desenho mesmo isso não acontecia, né? Aqui temos uma boneca nova, feita pela Super 7. Veja que é uma boneca bem parecida com a April. A cara é muito bem feita a boneca. This is seriously grossing me out. Temos essa boneca também feita pela BST Exxon, acho que é assim que fala, que também muito parecida, o cabelo, o rosto. Uma boneca muito bem feita, muito bom gosto. I don't believe this. Bom, e essa boneca foi a penúltima boneca que saiu da April New, oficial da NECA. Essa boneca teve muitas reclamações pelo tamanho da cabeça e o rosto. O rosto, mais uma vez, não era o rosto da April. Mas no final, que bom que nosso querido artista polonês apareceu na história e interviu, quebrando o ciclo das bonecas feias da April New, que assombram nós, pobres fãs de Tartarugas Ninja, por gerações e gerações.